É uma coisa importante, a comunicação nos relacionamentos para que o amor dê certo. Exatamente. Porque é um... Comunicação é bem importante. Comunicação Como em tudo saudável. na vida, né? É que bom estar aqui com você hoje, nessa quinta-feira. Eu não sei como que tá aí nas zonas, mas aqui em São Paulo tá muito frio. Tá frio mesmo, de verdade. E Aqui que bom estar eu, com você aqui mais uma vez. Faz tempo que a gente não faz mais nada junto. Compatibilidade de agenda, de tempo, de... E é muito bom estar aqui com você hoje. Eu quero agradecer o convite. Muito eu que bom estar aqui com agradeço. Mais de um ano sem fazer live, né? Porque eu estava com tratamento nos dentes, eu estava com vergonha de aparecer. Ai, você. Gisele, Ficou seja perfeito, tá ótimo. Ficou gratidão. lindo, sorrisão. Agora vamos se apresentar, né? Para quem não conhece o Marcelo, Marcela pode se apresentar. Meu nome é Marcelo Mendes, eu sou psicanalista, terapeuta sistêmico, constelador familiar, filho da Zilda e do Marco Antônio, que eu acho que isso é o mais importante, né? Que são minhas referências, a minha ancestralidade. E me tornei terapeuta há 6 anos, e, e é isso. Eu tô meio Fale tímido. do evento que você vai fazer em São Paulo, presencial, para as pessoas que quiserem participar. Conte um pouquinho. Sim, dia 28 de junho, aqui aqui em São Paulo, próximo do metrô Carrão, no Espaço Teto da Terapia. Eu vou estar fazendo um trabalho de constelação de grupo familiar, com essa temática, né, aproveitando esse mês dos namorados. Então, eu também, nesse evento, nesse workshop, eu vou falar sobre para que o amor dê certo. E para você que tem interesse, para você que mora aqui pela região aqui do leste de São Paulo, ou arredores, eu faço esse convite a você que possa estar vindo me conhecer presencialmente, conhecer um pouco do meu trabalho, conhecer um pouco dessa filosofia sistêmica que tem transformado a minha vida e para quem tem contato com esse movimento, de uma certa forma também tem a vida transformada. Né? É um trabalho que te oportuniza em você olhar para você e para o outro de uma maneira diferente, de uma maneira ampla, ou seja, sistêmica, onde você olha um todo. E é maravilhoso. Então, temos meditações, exercícios sistêmicos, é um espaço hiper gostoso, é bem acessível, é muito fácil de chegar, é 600 metros aqui do metrô aqui em São Paulo, e a maior alegria e o espaço é ter recebendo você sábado, que é dia 28 de junho, a partir das 10 horas da manhã, que vai até as 15 horas. Obrigado. De nada. Agora deixa eu me apresentar. Meu nome é Ellen, sou terapeuta integrativa e sistêmica, mestre em Reiki, trabalho com mesa radiônica, constelação familiar. Conheci o Marcelo, né, através do curso, né, Marcelo? Desde aí a gente ficou bem amiga, ficamos sempre trocando experiências. E a gente vai falar sobre relacionamento deste livro aqui, Para que o Amor Dê Certo, do Bert Hellinger. Quem não sabe quem é o Bert Hellinger, é o pai das constelações, né? Foi ele que trouxe, né, as leis sistêmicas, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Marcelo, quer iniciar falando um pouco sobre as leis? Como que isso pode ser aplicado também nas relações? Né, o Bert Hellinger escreveu mais de 100 livros, ele foi um dos que mais expandiu essa filosofia sistêmica no mundo todo. Ele tem mais de 100 livros escritos em várias línguas. É um movimento que tem ganhado o mundo inteiro. E quando a gente fala de leis sistêmicas, isso não fica só num campo familiar. Essa filosofia sistêmica também, essas leis também são vistas e também são aplicadas também nas relações, né, nos relacionamentos, nas empresas, na família. E hoje vamos falar um pouquinho sobre como que isso pode nos ajudar
nas nossas relações. Então, eu quero começar dizendo que para você que está aí hoje, Dia dos Namorados, 12 de junho, para você que tem um companheiro, uma relação que não importa se é de um dia, se é de um mês, de um ano, de 10 ou de 100 anos, mas que você possa se honrar e honrar o seu parceiro na noite de hoje. Dia dos Namorados é todos os dias. Para mim, é que sou solteiro, né? Se tiver também assim alguém como eu, que possa se apaixonar cada vez mais por você mesmo, assim como eu faço comigo hoje, né? Sempre estar trabalhando internamente dentro de mim, o meu poder pessoal, o meu amor próprio, né? Eu poder me dar carinho, de olhar para mim, de fazer o que eu tenho vontade, de me dar prioridade, né? Então eu não tenho um relacionamento, mas eu me namoro todos os dias, né? Até porque a gente fica com a gente mesmo todos os dias, 24 horas, 12 horas por dia. Então, eu estou muito feliz hoje sendo solteiro. Mas quando a gente fala de relações, através do pensamento sistêmico, eu acho que o primeiro ponto é a gente olhar para a nossa história. Porque a nossa primeira relação começa com a nossa mãe, onde nós ficamos nesse processo de 9 meses, a nossa mãe, né, gestando a gente ali por esse período. Então, é o nosso primeiro modo de relação. Então, nós levamos para a nossa relação tudo aquilo que nós vivenciamos desde o ventre da nossa mãe, que isso passa pela infância e pela adolescência. Ou seja, nós vamos levar para as nossas relações, quando a gente se torna adulto, tudo aquilo que a gente viu, vivenciou, experienciou, sentiu com a relação dos nossos pais. A forma como eu me relaciono com meu pai e com minha mãe vai dizer muito do tipo de pessoa que eu me tornei hoje, que tipo de relação que eu atraio para minha vida. Aí, se você quiser falar mais alguma coisa, dê só uma introdução. Eu passo ela para você. A Gisele botou assim, eu mesma me dou presente. Eu também, Gisele, hoje mesmo me mimei. Fui pro salão de beleza, comprei um chocolate para mim, aí está no caminho certo. Porque até na filosofia sistêmica fala, né? Se a gente acha que faltou algo, né? O nosso pai, a nossa mãe, a gente que precisa nos dar, né? Acolher a nossa criança interior. A mesma coisa, né? Com o Dia dos Namorados. Se você não tem um parceiro ainda, você pode estar se dando aquilo que você acha que a outra pessoa poderia lhe dar. Você mesmo pode comprar suas flores, seu chocolate, se parabenizar, se dar o alto valor. O outro vem para complementar. Você está se preparando para uma relação saudável, não para alguém que só vai te trazer dor ou repetir padrões que não são legais. Então, o essencial é você se preencher, estar inteiro primeiro, né? Acolhendo a criança interior, né? Olhando para o pai e para a mãe, você como adulta está inteira para estar, né, com outro adulto inteiro também. Porque se você está na criança ferida, você só vai atrair pessoas feridas. E a gente vai, né, mudando. Mas é fácil? Não é treinamento, né, Marcelo? Porque a gente, né, constelou várias vezes, estudamos isso. E um pouquinho sobre as leis, né, sistêmicas são a lei, né, da ordem, que é da hierarquia. Os que vieram antes têm precedência dos que vieram depois. Então é importante honrar todos aqueles que vieram antes. Por isso que a gente tem que olhar para o pai, para a mãe, para a criança interior, para depois olhar para a gente e olhar para o próximo, né? E também quem já vivenciou relacionamentos, olhar para os ex, né? Honrá-los também, porque fez parte da história. Tem a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Marcelo depois vai falar um pouco sobre isso, quando tem emaranhado sobre a lei do equilíbrio, que muitas pessoas, né, estão nesse emaranhado. E a lei do pertencimento é outro também, né, que quando termina um relacionamento as pessoas querem quebrar essa lei, quer excluir, sendo que não é assim que funciona. A gente, né, faz a lei do pertencimento, a gente honra aquela pessoa que fez parte da história e vai se liberando para um novo relacionamento. A gente não pode excluir, mas incluir e liberar para se permitir ao novo. Não é isso, Marcelo? Exatamente. E quando a gente fala de relacionamento, uma das leis que a gente observa muito, e quando essa lei está em desequilíbrio, né, aí é onde começam as dificuldades nas relações, é a lei de equilíbrio de troca entre dar e o receber. Quando a gente está numa relação que a gente não consegue enxergar o outro, quando a gente se coloca maior que o outro,
quando a gente deixa de tratar o companheiro, como marido, como namorado, a gente trata o nosso companheiro como filho, é um emaranhamento. Porque às vezes isso é inconsciente. Isso não é, a pessoa não se percebe. Então, quando a gente não equilibra essa troca entre o dar e o receber, o que, que seria isso na prática, né? Eu recebo um carinho e posso dar outro. Eu dou um bombom e ao mesmo tempo eu posso dar uma caixa de bombom. Eu recebo uma flor, eu posso dar uma outra flor. Então, o casal numa relação, os dois são iguais, eles não são maiores e nem menor. É diferente da relação entre pais e filhos. Os pais sempre serão grandes e os filhos sempre serão pequenos, nós como os filhos. Numa relação de casal, um exemplo, o casal casou um ano, está um ano casado e de repente vem a gravidez, vem o filho. O casal se coloca em segundo lugar e prioriza o filho. Segundo o pensamento sistêmico, isso está errado, porque a relação, o casal vem primeiro. O casal ele tem que estar saudável, o casal ele tem que estar ali. O casal tem que estar harmonioso para que o filho perceba, sinta esse movimento de equilíbrio, de troca entre iguais. Aí o que acontece? A mãe, ela torna toda a atenção dela para o filho, aí esquece um pouco do marido. Aquele pai, na ânsia de suprir todas as necessidades do filho e da mulher, passa a trabalhar 24 horas por dia, aí ele se torna um homem como marido e um pai disponível, porque o minimamente o tempo que ele tiver para fazer alguma coisa ele vai querer tá? E aí a relação começa a delingolar. Ela vai para um outro lugar. E o casal tem que ter momentos que é onde eles possam curtir juntos, viajar juntos, fazer programa só os dois, deixar talvez o filho com os avós, com algum tio, com os padrinhos, vivenciar, porque o casal vem primeiro depois do filho. O casal vem em primeiro lugar. Quando o casal coloca o filho em primeiro lugar, a relação entra em desequilíbrio. E está fora da ordem. E ali começa todos os problemas, né? A gente fala emaranhamentos, mas vem todas as dificuldades dentro daquela relação. E começa após o nascimento, ou seja, aquele período ali de se conhecer, o namoro, o noivado, o casamento, o filho nasce, alguma coisa mudou na relação. O que mudou? A pessoa não se percebe, ela vai seguindo o fluxo, ela vai indo. E quando percebe, aquele companheiro foi embora, a relação está desgastada, o companheiro arrumou uma outra pessoa, porque é aquilo que a gente está dizendo. Quando o companheiro ele assume um outro papel dentro da relação, que não seja a namorada, a mulher, a esposa, ela assume um outro lugar, ela joga o outro para fora da relação. Ele vai procurar alguém que ele possa equilibrar e trocar da mesma forma que ele não consegue trocar com aquela companheira ali naquele momento presente. Um exemplo, aquela mulher que faz de tudo pelo companheiro. Porque as mulheres, né, Ellen? A Ellen também é terapeuta como eu. A gente sabe que as mulheres elas procuram muito mais terapia do que os homens. Geralmente a mulher que vem para terapia, a mulher que procura a constelação familiar, é a mulher que de alguma forma ela procura estar muito mais equilibrada psiquicamente e emocionalmente do que os homens. Então, pelo menos eu lido com muito mais mulheres, né, do que homens. Então, às vezes eu falo amplamente assim, mas com o homem também acontece a mesma coisa. O homem também ele assume muitas das vezes o pai que aquela mulher não teve, ele deixa de ser marido e torna o pai daquela mulher. Porque ao contrário também é verdadeiro. E é onde começa as dificuldades também nas relações. Então, uma das leis sistêmicas, uma das mais importantes, é a lei de equilíbrio de troca entre o dar e o receber. Porque quem muito faz pelo outro, quando a gente faz muito pelo outro, a gente tira a dignidade de quem recebe. Quer falar? É isso o que você falou. Essa parte do equilíbrio entre receber. Ele tá miando que ele quer que eu abra a porta. Só um minutinho que eu vou abrir a porta aqui do meu quarto. Então, eu vou ler o comentário da Gisele, que ela botou aqui. Quando eu era criança, minha mãe sempre tentava matar meu pai. Eu via tudo isso. Quando eu casei, tentei o mesmo várias vezes. É muito comum uma repetição aí. Minha mãe também várias vezes tentou agredir meu pai na infância, porque meu pai é alcoólatra, né? Mas isso também tem um emaranhado, Gisele. Você inconscientemente fala assim, mamãe, por amor a você, eu sou igual a você, eu sigo você. Então você atraiu um relacionamento similar
para estar no lugar da sua mãe, para que você pudesse honrar ela na dor, sendo que não é muito saudável. Você precisa constelar isso para deixar a questão dela com ela, porque ela é grande, ela dá conta, e você, como filho, honrar diferente, tendo relacionamentos saudáveis. Quebrar esse tipo de repetição e lealdade cega que a gente chama, né, Marcelo? Exatamente, complementando isso que você também disse, Ellen, a gente, muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente repete o padrão porque a gente critica, a gente julga. Então a pergunta aqui é, como que você, na sua infância, olha para tudo isso? Como que você, adulta, olha isso hoje? Porque o nosso julgamento, a nossa crítica em relação aos nossos pais, faz com que isso com que a Ellen disse também. A gente repete padrões. Porque quando a gente menos espera, estamos fazendo igualzinho ou um pouco pior. Então, a gente repete também padrão por julgamento e crítica. Tudo aquilo que a gente critica em relação aos nossos pais, qualquer tipo de julgamento, de raiva ou de ódio, se aquilo te causa algum tipo de tristeza, esse tipo que está muito mal resolvido dentro da gente, faz com que a gente se emaranha também no sentido de o famoso pagar com a língua. Nossa, eu julguei tanto meu pai e minha mãe, eu estou fazendo igualzinho. A gente se emaranha também por conta do olhar da crítica e do julgamento. Isso é verdade. Então, por isso que as constelações, né, pregam bastante, né, sem julgamentos, para a gente olhar para o campo sem julgamentos. Porque aparecem questões ali, né, se a gente não olhar com uma visão sistêmica, a gente acaba, né, criando julgamentos. E realmente eu já vi, né, em constelação, várias pessoas falam mal da mãe, mas quando a gente abre o campo, ela está repetindo o mesmo padrão com o filho. É a mesma situação. Aí a gente usa aquela frase de cura, mamãe, eu sou igual a você. Aí que ela se desaba em lágrimas, né? Porque aí que cai a ficha dela. É bem interessante. Você e aquele filho, porque quando a gente tem uma história muito mal resolvida com os nossos pais, os que vêm depois reproduzem aquele mesmo comportamento como um sinal de alerta para falar, ok, aquilo que está muito mal resolvido na minha história. Se eu como filho, eu sou uma pessoa ingrata, um exemplo assim, eu vou ter um filho que eu vou falar a mesma coisa. Eu faço tudo por ele e eu tenho também um filho ingrato. Que é isso que você está dizendo. E então, uma dica aqui para a gente ter uma boa relação é olhar para a nossa história. É fazer as pazes com a nossa história. É dar a oportunidade da gente olhar para o nosso sistema, para a nossa família, principalmente para o papai e para a mamãe, a forma como que a gente se relaciona com eles. Porque, nem um exemplo, se eu critico meu pai porque eu tive um pai muito agressivo, eu tive um pai que eu vi agredindo a minha mãe, se eu não agrido, porque eu posso me tornar alguém igualzinho. Agressivo, estourado, raivoso, impaciente, intolerante. Se eu quero fazer o contrário, inconscientemente achando que eu posso ser melhor do que o meu pai e minha mãe, eu vou encontrar companheiros com essas mesmas características. Raivosos, impacientes, intolerantes, agressivos. E quando a gente olha isso num trabalho de constelação familiar, está lá na nossa história, que é aquela coisa que a Ellen estava falando agora da gente honrar a dor. Eu, por amor a você, mamãe, eu passo por tudo aquilo que você passou também, porque já que você não foi feliz, eu também não mereço ser feliz. E nenhuma mulher do meu sistema familiar foi feliz, quem sou eu para ser feliz? Eu tenho 10 pretendentes para casar, 9 são maravilhosos. E tem um que não presta para nenhuma mulher que não prestou, mas eu acho que quando ele se interessar por mim, eu vou conseguir mudar ele. E a gente não muda ninguém. Porque aqueles 9 que é bom, eu vou me atrair, eu vou ficar com aquele que vai me fazer sofrer. Eu vou ficar com aquele que não vai me fazer feliz, para me contar uma história para mim mesma, de que eu também não mereço. Eu não me coloco nesse lugar também de ser feliz. E hoje em dia, não é, Ellen? Eu tenho percebido que para quem geralmente hoje está numa relação e está 2 anos com alguém, equivale a 20 anos. Porque as relações hoje estão tão artificiais, estão tão fácil, sabe? Desde um contato, outra coisa. Então, hoje, a gente tem muitas pessoas menos comprometidas, pessoas que não querem se comprometer, pessoas que não querem ter relacionamento.
ou pelo menos que não queiram ter algo sério. Então, para quem hoje namora 2 anos, equivale a 20, porque hoje é muito difícil a gente encontrar um companheiro ou uma companheira que queira realmente se relacionar e ver o que acontece. Tentar alguma coisa junto, porque o casal tem que fazer com que a relação dê certo. Agora, mas não essa super que nem, né? Eu nunca consegui entender, apesar que aqui não há nenhuma crítica. Mas quando eu penso isso, para mim, as pessoas elas trocam casal, aí elas têm uma terceira pessoa na relação. E sistemicamente, quando você olha para isso, ali aponta para alguma coisa, né? Porque o casal é o casal, são dois. Ainda mais que, e hoje tem vários tipos de relação, é que pouco importa se você é heterossexual, se você é homossexual. Sentimento, amor, relacionamento é igual para todos, não há diferença. Né? Quando a gente gosta, quando a gente ama, a gente sofre igual, a gente passa por quase tudo igual e tá tudo certo. Mas no mundo hoje, que tudo é tudo muito fácil, é muito difícil hoje a gente conseguir encontrar alguém que nos ame, que nos respeite, que age uma que a gente queira construir algo junto. Então, hoje em dia, também se relacionar também tá difícil, não tá fácil, não. Haja vista, quando a gente vê as pessoas que estão na grande mídia, casa hoje, separa amanhã, hoje tá com um, amanhã tá com outro. E assim as pessoas elas vão tentando e elas vão repetindo o padrão. Porque se lá atrás, se eu estava numa relação, né, que fez eu sofrer, que me trouxe um grande sofrimento, que me trouxe uma dor de cabeça muito grande, e quando eu vou para uma outra relação, se eu tô mal resolvido com aquela relação, a gente só vai encontrando coisas piores. É por isso que muitas das vezes, na busca de ser feliz, a gente ainda não encontra alguém que fala, esse é o cara ou esse é a mulher, enfim. A gente sempre está sempre nessa busca. E parece que nada nunca satisfaz a gente ou que a gente nunca consegue satisfazer as pessoas. Ou seja, aquilo que muitas das vezes a gente não consegue tomar da nossa própria história, o outro não vai preencher. Se eu entro numa relação onde eu não enxergo o outro, onde eu não respeito o outro, onde eu não respeito a família do outro, onde eu não respeito a história do outro, onde eu não consigo respeitar os que vieram antes na vida daquela pessoa, porque quando a gente se ajunta com uma outra pessoa, porque sexo é vínculo. Aquelas pessoas que não querem se envolver de assumir relacionamento e ter uma vida sexual desregrada, que hora tá com uma, hora tá com outro, sexo é vínculo, segundo o pensamento sistêmico. A gente fica emaranhado junto com aquela pessoa. E foi um sexo casual, que não tem nada a ver, tudo bem. E ali naquele momento todo mundo foi feliz e era aquilo consensual de ser só sexo, ou seja, mas sexo é vínculo. Quando você olha num trabalho de constelação familiar, que a pessoa ela vem com alguma questão, às vezes o fato dela sempre estar se envolvendo sexualmente com alguém, aquilo cria vínculo, cria um problema ali para ela, ela está emaranhada. E ela não consegue ir com profundidade para outras relações. Então, sexo é vínculo. Ou, se eu não consigo respeitar os que vieram antes na vida do outro, o outro, numa forma de honrar o seu próprio sistema, ou seja, a própria família, a relação entra em conflito. Porque ele vai comprar briga em algum momento. Quando, eu não gosto da minha sogra. Ainda que você saiba que a sua mãe é errada, que ela realmente, minha mãe é uma peste mesmo, a minha mãe também não ajuda, ela não é fácil, ela não é difícil, mas o filho sempre, de alguma forma, vai comprar a briga, vai honrar as dores. Porque é do sistema dele. E se eu não consigo... E até porque se eu tenho uma sogra difícil, aí vamos olhar para minha história, né? Como que eu olho para minha mãe? Que tipo de relação que eu tenho com ela, que a mãe do meu companheiro consegue ser pior ou igual a minha mãe. Aí a gente sempre tem que voltar e olhar para a nossa própria história. Pegando ainda nessa visão, né, o parceiro é 50% a mãe dele e 50% o pai. Então, né, se falar mal da mãe dele, você está falando mal do
parceiro, e ele se sente mal, porque você falando mal da mãe dele, é uma parte dele que está sendo, né, julgada, criticada, e ele não vai gostar. Por isso que a relação não vai para frente. E sobre a questão, olá, Mari, seja bem-vinda. E sobre a questão, né, de o relacionamento não durar, né, mais, que você falou, né, 2 anos já estão se separando, é porque o casal, hoje em dia, não está mais sabendo lidar com as dificuldades, né, acho que é só o início, né, do namoro que é mil maravilhas, o lua de mel, esquece, né, que todos passam por problemas, nós passamos, né, na infância, na adolescência, com nossos irmãos, com nossos pais, faz parte das relações, as brigas, as discussões, mas o amor também faz parte. Então, o amor não é só flor, só beijinho, não. A gente precisa saber lidar com a dificuldade, com os emaranhados, com as diferenças, mas não apontando o dedo para o outro, mas olhando para si. O que em mim provocou aquilo no outro, né? Porque o que eu fiz em mim que eu não estou sabendo lidar com a diferença dele. Por isso que eu gosto muito da frase, né? Eu vejo você na constelação. Porque quando a gente fala, eu vejo você, a gente está olhando o outro como ele é, e não como a gente gostaria que ele fosse. Por isso que o campo fica leve, porque o outro pode ser como ele é. Ele vai mudar só se ele quiser, mas eu posso mudar, né? Minha forma de olhar, minha forma de me relacionar com ele, porque ele não vai mudar com o que eu quero. Não, se eu mudar minha forma de lidar com a diferença, a gente pode o quê? Trazer uma harmonização na forma de se relacionar. Mas não é eu querer mudar ele, mas eu me mudando, né? Mudando a mim. Né, mudando a minha história, igual como a gente olha, né, para os nossos pais, né, no início é só julgamento, mas quando a gente começa a fazer constelação, começa a ter tomadas de consciência, a gente começa a mudar a forma de olhar para eles, a forma de se comportar, e tudo muda, eles mudam com a gente, muda tudo, porque a gente mudou a forma de se relacionar. O que você acha, Marcelo? Olá, Gabi. É exatamente isso. Eu estava conversando uns dias desses atrás com um casal de amigos, e eles estavam dizendo assim, né, que o ciúme é uma forma de demonstrar amor. Aí eu falei para eles assim, o ciúmes é um desrespeito com o outro. Sinal de segurança. O ciúmes a gente joga, o Bert Hellinger ele vai falar que o ciúmes a gente joga o outro para fora da relação. O ciúmes faz com que o outro vá embora. Então, o amor, ele parte de 2 premissas. O amor, ele vai partir da admiração e do respeito. A gente só ama alguém quando a gente admira e quando a gente respeita o outro. Então, se eu respeito e admiro o outro, não tem do porquê de eu sentir ciúmes dele. Um exemplo, o casal que hoje tenha no celular. Se para o casal isso é uma questão e é ok, maravilha. Mas se para um é, para o outro não é, não dá mais para o outro, desbloqueia o celular, porque a partir do momento que eu assumi estou numa relação, não se tem privacidade. O que tem no meu aparelho telefônico que o meu companheiro não possa ver? Então, a gente também tem que procurar dar paz para o outro. E isso também é uma forma de respeito, porque quem quer individualidade fica sozinho, não se relaciona, é simples assim. Quem precisa de privacidade não se relaciona. Eu falo uma outra coisa, porque tem outras coisas muito mais além disso. E tem gente que, quando eu falo isso em palestra, não concorda comigo. Que acha que tem que ter uma senha, que acha que não sei o quê, que acha que o outro não tem que participar. Eu acredito que há momentos na vida, assim como o homem como a mulher, o homem ele precisa estar num bar e tomar uma cerveja e jogar uma sinuca com os amigos dele, isso é válido. O tom quanto a mulher tem que reunir as amigas dela e tomar um chá, e fazer um piquenique, ir para um cinema, ir para um parque, porque isso é saudável para a pessoa. Isso também é saudável para a relação. Esse tipo de individualidade eu sou a favor. Mas de senha de celular, talvez para mim não. O que faz eu... O que tem no meu aparelho celular que o meu companheiro ou que a minha companheira não possa ver? Uma outra questão. Se eu me relaciono com alguém que tem um filho, por exemplo, de uma outra relação, aquele filho chegou primeiro. Lembra? Nós temos as três leis sistêmicas, né? Que são as ordens do amor, como o Bert Hellinger diz. Uma delas é a lei da hierarquia. Os que vêm antes precedem o que vem depois. E em relacionamento, há também essa precedência. Chegaram primeiro do que você. A ex-mulher chegou primeiro do que você.
Se eu não consigo olhar para essa relação do meu companheiro atual com respeito, a gente cria um problema para a relação. Porque se eu não dou um lugar de consideração, de respeito, de honra para aquele sistema, como que eu quero ser respeitado? Como que eu quero ser aceito? Porque o meu é o seu papel para quem está numa relação como essa, não é para educar o outro, não é para educar o filho, não é para melhorar a relação. Eu conheço gente que, né, que são casadas hoje, que a ex-mulher liga para essa companheira atual, que é minha amiga, cobrando pensão e ela tem que resolver isso. E a matemática é muito simples, isso não é um problema seu. Ele que resolva a questão dele com pensão, com dinheiro, se ele vai pagar, se ele não vai pagar. Isso não tem que virar uma dor de cabeça para você na relação, porque você não tem nada a ver com isso. O filho não é teu. Deixa com que o seu marido resolva, mas a partir do momento que você toma a frente, é você que decide se ele vai pagar ou não, você está metendo a mão em um vespeiro que não tem nada a ver com você. Você vai comprar dores, brigas que não é com você, e a sua relação também vai azedar. Ou seja, você vai ajudar a contribuir mais com que a sua relação vai para baixo. Porque daí essa mulher, essa companheira atual, ela vai impor uma escolha. Ou eu, ou seu filho, ou eu, a sua ex-mulher, ou eu, essa situação. Então, quando a gente não tem uma inteligência emocional para lidar com as relações, fica difícil. Porque a gente não melhora, a gente piora. Isso é falta de respeito em relação ao outro. Isso é falta de... Isso é invadir o outro. O fato de eu estar numa relação com o outro não é que eu tenho que resolver tudo pelo outro. Isso é individualidade. Então, o que é meu, o que eu dou conta, o que é da minha relação e o que é da relação dele com essas outras pessoas, que não tem nada a ver comigo. Faz sentido, Ed? Que a gente pelo menos observa, percebe nesse trabalho de constelações familiares. Você conhece uma pessoa que já tem uma história, tem filhos, né? Então você tem que estar, né, ciente que ele tem um outro sistema e que você precisa respeitar, que ele é pai, né? Veio antes de você. Então, se você não tem a maturidade de lidar com isso, não se envolva com pessoas que tenham vínculos passados. Procure alguém que não tenha filha, alguém que não tenha ex, que vai ser muito difícil, porque todo mundo tem um ex. Mas você não tem maturidade, né? Não se relacione, porque é uma responsabilidade, você tem que ter maturidade e autoconfiança, porque ele vai resolver a questão com o filho, que é a prioridade dele naquele momento como pai, e o filho precisa da energia do pai ou da mãe, né? Independente de quem seja. E a atual tem que respeitar a história dele e também quem faz parte do sistema dele. A parte da segurança, né, que você falou, né, também da senha do celular, tudo mais. Eu conheço pessoas que querem viver bem na relação, mas que gostam de provocar ciúme no parceiro. Acha que ciúme é sinal de amor, e não é. Aí começa a postar status provocativo para provocar ciúme, e a pessoa vai criando o quê? Insegurança. Não confia mais na pessoa, aí fica provocando um ciclo de brigas, de desentendimento que são desnecessários. Parece que a pessoa gosta de sofrer, né? E provocar sofrimento, tanto para si quanto para o outro. Porque não é dessa forma que você vai pegar o outro para você. Não é você causando insegurança na pessoa. Isso é imaturidade. É um adulto infantil que faz isso. Para mim, na minha visão, é essa. Adulto mesmo não fica jogando indireta. Vai lá diretamente com a pessoa e conversa. Né? Tem que ter a coragem de conversar, dialogar. Até no início a gente estava falando da falta da comunicação, né? Então, a comunicação saudável é essencial. E deixa eu ver o que mais que eu estava pensando, quando você estava falando. Você falou da insegurança, dessa parte da individualidade também, né? De ter uma vida individual, né? De vez em quando, sim, porque quando, né, se relaciona, não é porque está casado que a pessoa vai ser só dela. Não, a pessoa tem a área dela, né? Profissional, de amizade, familiar. E é necessário equilíbrio em tudo, né? Ninguém é dono de ninguém. Então, não é porque você está com alguém que ela vai ser sua. Isso também é uma forma de egoísmo da criança interior ferida, né? Que quer tomar tudo para ela. Não é assim. As pessoas se juntam, né? Que começam a namorar. De repente a pessoa tem uma determinada religião e o companheiro tem outra. Aí aquela pessoa sai daquela religião porque o companheiro não quer, porque a pessoa não gosta. Isso é desrespeito. Uhum. Então, você falou uma coisa que, né? Que foi interessante e eu esqueci o que eu iria
complementar mediante essa sua fala. Mas cabe ao casal fazer com que a relação dê certo. E há pessoas, Ellen, que mesmo numa relação disfuncional, elas funcionam. Elas conseguem encontrar amor, elas conseguem encontrar consideração, validação, ainda que seja através de uma agressão. Uhum. Que a dinâmica, né, da família dele aí vai só repetindo. E ali elas ficam 30 anos juntas. Uhum. Entre tapas e beijos, um provocando o outro, um espizinhando o outro. E por incrível que pareça, essas pessoas, elas falam que são felizes. Sim. Porque respeito com a briga, né? Não ver que o outro não é perfeito, né? Como o que diz, só podemos amar o imperfeito. E as pessoas que terminam um relacionamento rápido é porque começa a ver as imperfeições, a pessoa, né, acha que não é isso que funciona, sendo que não. A gente pode lidar com as imperfeições, com a diferença. Concorda? Exato. Porque ninguém é perfeito, a gente também não é perfeito. Eu conheço pessoas que não se relacionam, não porque não têm a oportunidade de conhecer pessoas bacanas e de se relacionar. Elas têm um script, elas fazem um script que a pessoa tem que ser assim, tem que ter assado, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. E se aquelas pessoas, né, que se disponibilizam a conhecer essa pessoa que tem um script e ela lê o script dela e aquela pessoa não tem quesitos para isso, ela não se relaciona, não serve. Então também é uma ilusão a gente achar em querer encontrar uma pessoa perfeita. Já partindo do princípio que a gente não é perfeito. Porque a gente também não vai ser bonzinho pro outro. A gente também não é uma Cinderela ou um príncipe pro outro. A gente pode ser um combo de problemas. A gente pode ser aquele presente de grego na vida do outro. Então, e tudo vai depender do que você está atraindo. Porque o importante é o que você está vibrando. É o que tem dentro de você. É o que você está emanando. Se eu quero pessoa legal, eu tenho que ser uma pessoa legal. Se eu quero uma pessoa que me entenda, que me respeita, até quando o meu respeito vai pelo outro? O quanto eu respeito o outro, o espaço do outro, a família do outro. Porque quando o outro entra na minha vida, olha, você não tem mais que falar com seu filho, eu não quero o seu filho aqui na minha casa, eu não quero a tua mãe aqui, eu não vou na casa da sua família. Então, mas se eu quero me sentir pertencente, se o meu companheiro, de alguma forma, eu acho que ele tem que incluir a minha família, mas eu não incluo a família dele, então alguma coisa está errada. Então essa troca está desigual, está em desequilíbrio. Então como que eu quero o respeito, me sentir pertencente, sendo que eu excluo pessoas? Então, e a gente está vivendo um período hoje, um momento atual de vida, que nós andamos muito exigentes, muito cobradores. E cada um, Ellen, dentro daquela relação, só dá aquilo que tem. Eu já me relacionei com pessoas, tá vendo? A terapia te traz maturidade, te traz uma inteligência emocional. Porque eu já convivi com parceiros que nunca me disseram, tipo assim, na íntegra, eu te amo. Mas as atitudes dessas pessoas era claramente uma demonstração de amor. E eu choramingando, eu te amo falado. Mas eu não via a prática, o dia a dia. O quanto que a pessoa fazer um café da manhã para mim era uma expressão de amor. A pessoa falar para mim que de repente todos os dias ela é feliz porque eu estou ao lado dela, é uma expressão de amor. Ah, mas aí eu me apoio no eu te amo, e ali eu faço da vida do outro um inferno, porque ele não fala, porque ele é difícil, aí eu vou tentar me desculpar vendo a história dele. Ah, mas aí também ele teve uma mãe que não falava isso para ele, a gente vai se desculpando. Mas se o outro não fala para mim, qual é a linguagem que ele fala para mim de amor? Cada um temos uma linguagem de amor. Tem um livro, né, famoso, né, que são as 5 linguagens do amor, que ali aquele escritor ele fala de 5, mas eu acredito que tem outras muitas mais. Entra ano e sai ano, as pessoas se renovam.
para quem tem esse olhar um pouco mais terapêutico, esse olhar terapêutico mesmo, para as relações, a gente vai perceber que tem muitas outras formas de linguagem, que não são só 5. Mas eu tenho que tomar do meu companheiro aquilo que é possível, aquilo que ele pode me dar. Então, e não ficar com uma disputa de troca. A minha relação inteira, ela não presta, ela não vale nada, porque o meu companheiro simplesmente não fala eu te amo. Então, assim, fala você para você mesmo. Se olhar no espelho, você tem por obrigação, assim como eu, de olhar no espelho e de nos amar todos os dias. Porque tudo aquilo que vem do outro é complemento com aquilo que eu já tenho. Se eu tenho uma criança ferida, igual a Ellen já citou algumas situações de um adulto com uma criança interna que reivindica do companheiro olhar, amor, afeto, carinho, consideração, validação, que não dá um passo sem falar com o companheiro. Quando não, tudo tem que fazer baseado naquilo que o companheiro diz. O que eu quero para mim? Sem estar baseado na opinião do outro. Porque depois, se amanhã ou depois eu me ferro, eu vou culpar o outro. Lá, tá vendo? Eu fui pelas suas ideias, eu me ferrei. Então, assuma aquilo que você pode fazer por você mesmo sem depois, né? Daí vira uma coisa assim, a culpa é minha, mas eu posso dar ela para quem eu quiser. Aí você vai culpar o seu companheiro lá, tá vendo? Eu fui pelas suas ideias e me danei. Então assuma, se responsabilize por você, não joga isso. Arrisca, a gente quebra a cabeça, tem muita coisa que a gente planeja, que a gente quer, que a gente faz, que não dá certo e tá tudo bem, a gente começa de novo. Agora, terceirizar isso pro companheiro, pro filho, ainda pro pai e pra mãe, porque vocês não me deram. E você com 50 anos ainda tá nisso, vai pra terapia. Vai ressignificar isso. Para que você, quando arrumar um companheiro, que ele possa ser só o seu marido. Ele tentar ser seu marido, seu pai, seu filho, seu terapeuta, seu amigo, não dá. Ele tem que ser só o seu marido, que é a única coisa que ele consegue, ele pode ser. E é só e mais nada. Mais nada além disso. Todo o resto é tudo com você. É se assumir, se bancar, se amar, se respeitar, se valorizar, se validar. É muito simples. A gente acha que é difícil, que a gente projeta isso no outro, como se o outro tivesse por obrigação de fazer pela gente. E tudo aquilo que você faz pelo outro, faz porque quer e há uma troca. Não adianta também fazer pelo outro e a todo momento ficar jogando as coisas na cara dele. Olha, porque sou eu que faço, porque sou eu que aconteço, porque eu isso, porque eu aquilo, tá ok, faz o que quer. Então você vê que eu não sou uma pessoa que eu passo a mão na cabeça, Ellen, sabe? Eu acho que cada um tem a sua porção. Cada um tem que fazer a sua parte. E tomar aquilo que é possível do outro. Para que o amor dê certo. Minimamente. Não numa relação perfeita de Cinderela, como a Disney nos engana até hoje. E relacionamento perfeito. Então, se alguém tiver dúvida, pode colocar no chat aqui algum comentário, dúvidas, perguntas. E pegando o raciocínio do Marcelo, né? A questão é de tomar responsabilidade. Num casal, né, no relacionamento, é 50% homem e 50% mulher. Mas vão encaixando aí, né? Se vocês são casal de mulher, homem com homem, mas cada um é 50%. Né? Então, tem que dividir a responsabilidade, né? Porque tem gente que gosta de ficar no papel da vítima, né? Sempre é o outro, é o coitadinho, tanto do parceiro como dos pais. Ele não assume, ele não adultece, né? Não toma a responsabilidade de dizer, não, eu também faço isso, eu também contribuí para isso, né? Então, tudo que deu certo ou errado, você também teve contribuição para que desse certo ou errado. Então, a adultez já assume responsabilidade, porque é a criança que não toma decisão, criança que não ganha dinheiro, criança que não namora, né? A criança fica ali no papel de pedir, receber, mas não se doa, né? Então, esse é no papel, né, quando quer que o parceiro seja o pai ou a mãe, só quer receber, né? Exige e ainda sai no papel de vítima. Culpa, né? Ah, não recebeu o suficiente, fica... Todo mundo já vivenciou isso, eu já também. Aí, quando a gente quer ser a mãe ou o pai do parceiro, a gente já quer doar demais, tomar todas as decisões por ele, a pessoa não pode resolver nada sozinha que você quer resolver antes, quer tirar tudo dele, e ele não cresce, porque ele está no papel da criança ali, né?
Você quer doar tudo, sendo que ele tem pai e mãe. Só que ele vai encontrar pai e mãe no pai e na mãe dele, né? Você é a companheira. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque, né, sei que nós mulheres gostamos de carinho, dos homens, né, que você quer ser o provedor. Provedor é uma coisa, mas querer ser o pai é outra coisa. Igual a gente com nossos pais, né, só os filhos. A gente às vezes quer mandar neles como se fosse o pai ou a mãe deles, sei que não é assim que funciona. Não, a gente está fora de ordem, né? Então, se eu quero ser pai e mãe dos meus pais, eu não estou disponível para o amor, porque eu estou ali querendo ser os meus avós. Então, quando eu estou no meu lugar, tem até o livro do Bert Hellinger, né? No centro sentimos leveza, é quando a gente está no nosso lugar, que a gente vai estar disponível para amor. Quando a gente não olha mais para o relacionamento do pai e da mãe, e nem para nossa crescita referente, a gente olha aqui para frente, porque a gente já curou ali. Respeita a história, a honra, a vida foi preservada, e eu também respeito os ex, né? Respeitamos também os ex do relacionamento atual, se tiver, se não tiver, a gente olha para frente. Porque a gente não precisa ficar olhando para o que não deu certo. Mas a gente, né, inclui, diz sim para tudo o que aconteceu, porque se não tivesse dado errado lá, não estaria aqui e o outro também não estaria disponível para você. É isso. Alguém tem dúvida? Olha aí, Marcelo. Outra coisa, né? O sexo. O sexo para a relação é importante. E o sexo só se perde numa relação quando muitas das vezes a gente coloca isso que a Ellen está dizendo. O companheiro deixa de ser marido para virar pai, ou a mulher deixa de ser mulher para virar mãe. A sexualidade se perde, a relação se parentaliza. Aí o outro vai embora, arruma uma amante. Então, o sexo para o casal é importante. O sexo é 50% da relação. Né? Então, ou seja, né? O casal manter essa chama acesa, né? Do tesão, do desejo, de estar juntos. Porque a gente não faz sexo com pai e com mãe. Quando o companheiro está nesse lugar, a relação se perde. E isso começa a se perder. Isso é percebido quando a relação sexual do casal, por algum motivo, começa a declinar. E perde o desejo, o prazer pelo outro. E aí são várias coisas. Né? Então, quando eu falo que o casal tem que se cuidar, eu não digo só fisicamente. Né? Mas realmente uma pintura no cabelo, sempre tá pronunciado. De repente, se é um dia, né, que você quer namorar, então se você for namorar, não vai estar com a camisa de um político. Coloca uma boa lingerie, coloca uma boa camisola, coloca uma boa bermuda, que seja homem. Ou que fique de samba canção, que seja. Para isso não se perder essa intimidade. E o dia a dia, a correria, o trabalho, porque pensa num casal que trabalha o dia inteiro, aquela mulher que ainda tem filhos, que tem que chegar em casa, ou seja, trabalhou o dia inteiro, ainda tem que chegar em casa, cuidar dos filhos, fazer comida, cuidar do marido. Na hora que essa mulher vai deitar, geralmente é 11h30 da noite à meia-noite, isso chutando baixo. E pode ser disso para mais. Ela não vai ter disponibilidade de fazer sexo. Ela vai querer descansar, assim como o companheiro. Então, é usar mecanismo para que isso nunca se perca. Que seja no final de semana, e possam pegar. Como hoje, por exemplo, todo casal vai transar, né? Porque Dia dos Namorados é sinônimo de motel. Hoje eu ri muito o dia inteiro hoje. Com alguns colegas falando sobre isso. Olha, hoje é dia de transar, viu? Hoje o motel tá pago. E que bom! Só que assim, não é só no Dia dos Namorados. Isso pode ser alguns dias durante a semana. Né? Isso pode ser haver essa troca, onde seja só você e o seu companheiro. Ah, mas eu tenho 30 anos de casado. Ainda assim, sempre manter essa assim, porque o sexo emaranha o casamento também. Né? E deixa de ser uma relação a dois, aí vira uma relação de irmãos, de pai, de filho. Se perde o eros da relação. Verdade. Gente, põe aí perguntas, alguma dúvida. Compartilhar um pouco de vocês. Para você que depois que possa assistir essa live. Se tiver mais alguma pergunta, põe nos comentários, compartilha.
tanto eu como a Ellen, a gente pode estar respondendo. Eu ia falar uma coisa, e como que um trabalho de constelação familiar Ellen, eu fiz 4 constelações na minha vida de casal. E os 4 se separaram. Você acredita nisso? Aí você pode perguntar assim, mas o problema foi a constelação? Não. Que é o que a Ellen estava dizendo agora há pouco. Quando um dos dois percebe e adultece e o outro permanece criança, o que adultece geralmente é o que vai embora. E sai desse lugar de ser mãe do companheiro, de ser pai, de ser filho. Quando um adultece, o outro vai embora. Mas ao contrário também é verdadeiro. Enquanto o outro quer permanecer na criança ferida, interna, e o outro adolescente, a criança por birra, ela também vai embora. Porque antes dela se sentir rejeitada, abandonada, ela vai primeiro. Aí quando você puxa na história dela, lá atrás, ela teve um pai que abandonou, ela teve um pai que ela nunca conheceu, ela teve um pai que na gravidez abandonou a mãe, e a mãe sentindo tudo aquilo, aquela angústia, aquele abandono, aquela tristeza, aquela solidão. E isso também passa para o filho. É muito importante para quem hoje, para quem possa estar ouvindo essa live e que possa estar grávida, a importância nesse período de estar bem consigo mesma para a gestação, independente se está com o pai dessa criança ou não. Porque você vivencia a criança sempre. E a criança, ela vai nascer, ela vai crescer e ela vai reproduzir na vida dela tudo aquilo que ela vivenciou desde o ventre, que ela nem sabe, enfim. Mas aquilo fica gravado, fica num sistema, na alma. Aí ela cresce não se permitindo ser feliz. Ela cresce se permitindo não ter boas relações. Ela se percebe todo momento, todo companheiro. O companheiro é maravilhoso, ele dá tudo, ele faz de tudo. Ela pega, ela vai embora, porque não faz o suficiente. Aí quando você olha para isso, ela tá aquele pai lá, que a mãe sentiu na infância abandono. Ela mesma vai embora antes de se sentir abandonada. Quantas pessoas que largam relações? E ela sempre tem uma desculpa, porque eu não tô com tempo, porque o fulano era muito meloso, e que não sei o quê, e elas vão embora. Alguém colocou alguma coisa aí. Uhum. Foi a Gisele, ela botou assim: eu fui casada por 25 anos, com um parceiro de 20 mais velho. Aprendi tanto com ele que agora ele quem é o imaturo entre nós dois. Exato, porque se ele é 20 anos mais velho do que você, e você é um pouco mais nova, surge essa insegurança. Que nem eu tô com 44 anos hoje. De repente, se eu arrumo alguém de 20, ainda que eu sou uma pessoa que eu faço terapia, né? Mas a insegurança em algum momento bate. Geralmente com alguém que é mais novo. Ou que a gente pensa que tá mais bonita. Enfim, aí cada um tem a sua loucura. Mas mas é sempre estar conversando, né? A comunicação. A comunicação. Se você está de 25 anos nessa relação, sempre falar e alicerçar o quanto que aquela pessoa é importante, o quanto que você aprendeu com essa pessoa, o tão quanto que você ainda aprende, né? E sempre encontrar forma, jeito de sempre estar nessa relação e sempre, eu não digo que o tempo inteiro tem que dar paz pro outro, não é isso. Mas sempre criar situações, ou ter uma situação que ok, eu tô bem com você, eu tô feliz, tá tudo bem, e vida que segue, bola pra frente. Eu não sei se quando você coloca essa questão de imaturidade, seja nesse sentido, que pode ser em outros, mas eu acho que o diálogo, né, ter aquela famosa DR, discutir a relação, e por isso que é bom a gente falar aquilo que incomoda, aquilo que a gente gosta no sexo, como que eu gosto de ser tocado, como que eu gosto de ser beijado, o quanto que eu gosto de ser respeitado. É bom a gente expressar isso pro outro. Sabe? O outro cada vez mais ele vai descobrir sobre a gente, porque a gente sempre é uma caixinha de surpresa.
pessoa nunca sabe tudo sobre mim. Porque a todo momento a gente está mudando. E com o outro também acontece a mesma coisa. Então, essa percepção, essa preocupação de sempre estar atento às necessidades do outro, ter um bom ouvido, ter uma boa escuta, perceber mesmo uma mudança no outro, mas tá, mas por que? Mas será assim? Por que tá assado? É ter esse real interesse de perguntar. E é o que muitos casais acaba fazendo ao contrário. Ah, já estou 25 anos no casamento, que se dane. Agora a gente já viu tudo que tinha para viver, já deu tudo que tinha que dar, e estamos indo, que não sei o quê. Não. Toda relação sempre vale a pena, que a gente possa viver mais, né, ou seja, né, você com seu marido, que você possa viver mais 25 anos com ele, sendo feliz. Né? E essa felicidade é uma nutrição diária. Isso é diariamente, ter essa manutenção. Esse olhar, esse acolhimento, esse respeito, essa empatia. Ó, eu tô aqui, eu ainda te amo, viu? Tá tudo certo. E desde que haja uma troca sincera, também honesta do outro, isso também é recíproco, maravilhoso. Começou alguma coisa a dar errada, sempre conserta para não engolar de uma certa forma, que é onde acaba, talvez, né, numa separação. Porque hoje em dia, quem se separa achando que vai arrumar uma coisa muito melhor, pode se enganar. Às vezes é muito mais fácil a gente consertar uma relação que a gente já está, tentar de novo, do que de repente sair e falar assim, eu vou encontrar algo melhor que você. Muito pelo contrário, você encontrar algo muito pior. Então, vale a pena, quando se vale a pena dentro de uma relação, a gente e tentar mais uma vez ser feliz. Fica também uma dica. Se é que a gente pode dar algum tipo de dica, mas eu acho que tudo aquilo que vale a pena, eu acho que possa ser. Eu acho que a gente pode ressignificar, recomeçar. Ótimo. Gratidão, Gisele, pela partilha. Eu entendi direitinho o que você quis dizer. E não é por causa da idade, mas às vezes é porque a pessoa não saiu daquele papel. Talvez depois que você adulteceu, você percebeu que ele não era tão maduro como você pensou. Mas ele sempre foi daquela forma. Mas como você era mais nova, você enxergava ele diferente pela idade. Mas não é porque a pessoa tem a idade que ela necessariamente é madura, porque ela está ali na criança interior ferida dela, né? Então, isso é um processo. Eu demorei a me ficar num papel de adulta, mesmo com a idade que eu tenho. Até hoje eu ainda acho que eu não sou tão adulta assim. É um aprendizado cada vez que eu estudo, cada vez que eu faço terapia com Stella, eu vou adultecendo um pouco mais. Mas eu era que nem um bebê, né? Eu era super assim, despreparada para a vida. Hoje eu já digo que eu sou uma Ellen diferente de 4 anos atrás. Então, a gente sempre está em um processo de crescimento. E eu sou muito grata às constelações e as trocas também, né? O Marcelo sempre estava estudando, trazendo, né, palestras, movimentos em grupos, e isso vai crescendo, né? Isso faz o crescimento interior. Então, é isso. A gente precisa aprender a crescer, né? Não só fisicamente, né? Não só pela idade, mas também no interior, na alma, na mente, nas emoções. E controlar uma das emoções, né? Já é uma forma de amadurecimento. A gente saber tomar posse de nós mesmos, né? A gente poder assumir as nossas próprias escolhas, dizer, não, errei, sim, errei, mas porque foi eu que errei mesmo, porque eu que decidi errar, né? Então eu posso consertar também, né? Então, não ficar terceirizando, jogando para terceiro, ele vai resolver para mim, não. E se eu cheguei ali, então eu tenho condição de resolver. Claro, nem tudo depende de mim, mas o que depender de mim eu faço. O que não depender eu solto. É isso. E maturidade, e maturidade não vem com a idade, maturidade é escolha. Porque há pessoas com bem mais nova que tem uma cabeça, que tem uma maturidade, que tem uma coisa que às vezes a de 60 anos não tem, é maturo. Então maturidade é escolha. Então que a gente possa escolher sempre amadurecer. Né? Que a gente sempre possa escolher aprender com o outro. Ela colocou mais alguma coisa aqui.
Ser adulto saudável não é também ignorar a criança interior saudável, né? Porque as pessoas acham, ser adulto tem que ser rígido, sério. Não. A gente pode brincar, ser feliz, ser mais leve sendo adulto. Adulto é assumir responsabilidade, tomar a própria decisão, não ficar jogando para terceiro, mas a gente pode brincar, a gente pode sorrir, a gente pode ficar leve com a criança interior saudável. Então, não precisa ignorar a nossa criança interna, né? Mas a gente só precisa acolher ela sempre quando estiver precisando de carinho, atenção, para a gente não procurar nos terceiros, que isso, né, já não faz parte, né? Ela colocou um negócio aqui. Acho que por mais que a minha relação com ele não continua, ou seja, então ela é separada. Sou muito grata pela sua companhia com ele. É isso. É dar um lugar no coração. Já É honrar todos esses anos que você viveu com ele, o quanto que você aprendeu. E ele com certeza deve ter aprendido com você também. Então, é vida que segue. É esse fluxo, esse eterno aprendizado, onde sempre vai estar aprendendo um com os outros. E que bom que a gente possa se colocar sempre nesse lugar de aprender sempre. E quando a gente aprende, a gente nunca vai se colocar naquele lugar de ensinar quem quer que seja. Mas pela nossa própria postura e atitudes, as pessoas aprendem com a gente. Fica com um lado bom de alguma coisa com que a gente expressa. A gente não precisa dizer nada, se colocar nesse lugar de ensinar. Mas ser uma inspiração. As pessoas olham para a gente e falam assim, putz, legal, né? O Marcelo ou a Ellen, ou quem alguém que seja uma referência. Ellen, eu quero te agradecer a oportunidade, o carinho. Que bom estar com você aqui hoje. E com todas essas pessoas que estão aqui participando com a gente na noite de hoje. Para mim é muito gratificante, para mim é muito bom. Eu que gosto de falar bastante, amo falar sobre constelações familiares. Eu fiz o convite falando sobre a constelação familiar de grupo aqui em São Paulo, dia 28, mas eu queria falar mais uma coisa, que eu vou retomar os nossos encontros semanais de trabalho de grupo de constelação familiar. Então eu vou estar divulgando, a gente vai estar se encontrando, com quem quiser participar, isso gratuitamente. Todos esses encontros, quando eu faço, eu sempre escolho alguém, eu faço um sorteio, e naquele dia uma pessoa ela é constelada. Então, é um trabalho que é gratuito, que é voluntário, é uma forma que eu escolhi, assim como outros consteladores, de propagandar essa filosofia sistêmica, esse pensamento sistêmico, de expandir, e também junto com essas pessoas, que começou com o Bert Hellinger, de levar essa filosofia para o mundo. Então, então, eu quero retomar esse trabalho com o grupo Encontro Sistêmico, que vocês possam, de alguma forma, estar comigo. A Ellen sempre está, sempre participando, como representante, às vezes sendo constelada, e também vice-versa, que nesses dias mesmo eu participei de um encontro que ela fez também com o trabalho de grupo. Então, é uma forma que assim como eu, como a Ellen e outros terapeutas, ninguém pode reclamar que a informação não chega. Ninguém pode falar hoje em dia que é muito difícil pagar um trabalho terapêutico, eu não tenho dinheiro. A internet tem tudo hoje em dia. De pessoas que, assim como eu, que fazem esses trabalhos voluntários, que acessam essas pessoas, que de alguma forma esse tipo de trabalho tem ajudado pessoas e ajuda pessoas gratuitamente. Então, assim, então que vocês possam se beneficiar. Eu também tenho um trabalho pago, isso não desmerece se é pago, se é gratuito, o amor, o movimento é o mesmo, e é expandir mesmo esse trabalho, que eu tanto amo. Eu sei que a Ellen também é apaixonada, gosta, e vive, tem uma dedicação profunda em relação a isso, é uma profunda conhecedora, assim como eu também, que dedico boa parte hoje da minha vida praticando, estudando, tendo esse movimento vivenciado na minha própria vida, porque constelação sistêmica é uma filosofia, constelação familiar não é terapia. Então, é uma filosofia de vida que eu adotei para mim hoje, junto com a filosofia do espiritismo, porque eu sou espírita e a minha vida melhorou muito, porque o meu olhar mudou e eu mudei.
E que bom estar aqui com você, Ellen. Hoje. Obrigado, gratidão a todos vocês, um beijo e uma boa noite, gratidão. Muito, muito obrigado. Marcelo, pelo convite, por ter feito, né, o convite de estar aqui com você hoje. Gratidão pela sua sabedoria, que é imensa. Gratidão a todos que estiveram aqui. Gisele, compartilhar tanto conhecimento também, um pouco da sua história. A gente vê cada um de vocês, todos que estiveram aqui e todos que viram, né, assistir a gravação. Não deixe de, se tiver alguma dúvida em um olhar sistêmico, podem colocar que eu e o Marcelo vamos estar respondendo. Vamos colocar também, né, as divulgações quando ele começar a fazer de novo os encontros sistêmicos online, que é muito gratificante. E quando eu também faço constelação para representar é gratuito, então você também recebe cura representando, porque todo mundo que está ali para olhar para a mesma questão, quando você vai representar, você olha, nossa, parece a minha história, porque ninguém está ali por acaso. Então, venham fazer parte, apenas isso, vocês fazem parte, todo mundo faz parte, vocês serão sempre bem-vindos. Gratidão. Beijo, gente, boa noite. Se amem, se acolham. Até. Beijo. Beijinhos.